Estudantes da Bíblia, uma vez que apresentamos os dois métodos e verificamos que o dispensacionalismo é a maneira correta de se estudar a Bíblia, hoje nós vamos entrar numa viagem pelas 7 dispensações, do Gênesis ao Apocalipse. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não fez, de curtir o vídeo se ele foi bênção na sua vida e ativar o sininho. Assim, quando nós publicarmos um vídeo, você vai receber a notificação e para nós isso faz muita diferença. Então vamos para a tela, para nós aprendermos as 7 dispensações. Vamos então embarcar numa viagem pelas 7 dispensações, do Gênesis ao Apocalipse. E a primeira dispensação é chamada de inocência. Vamos voltar ali para o Éden, quando Deus cria todas as coisas, cria os animais, cria o homem, cria a mulher, em perfeita comunhão com ele, sem a presença do pecado. Deus entregou uma responsabilidade para o homem, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, o homem e a mulher fracassaram, desobedeceram, comeram do fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Por conta disso veio o juízo, maldição e morte, tanto espiritual como física. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Uma vez com a entrada do pecado no mundo, o homem e a mulher conscientes do bem e do mal, o Senhor então traz novas revelações, o Senhor traz novas responsabilidades. Muda-se agora a dispensação. A segunda dispensação é chamada de consciência. Responsabilidade, escolher fazer o bem. Sacrifícios com derramamento de sangue. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Porém, o pecado foi se alastrando de tal maneira que o Senhor, ao ver a humanidade, percebeu que todos eram corruptos, a terra estava cheia da violência dos homens. Então o fracasso foi exatamente corrupção, maldade. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então veio o juízo, o dilúvio. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e com os seus filhos, e entregou a eles novas responsabilidades. Revelou mais partes do seu plano já estabelecido para este mundo. Muda-se a dispensação depois do dilúvio, e a terceira dispensação é chamada de governo humano. Responsabilidade, povoar e espalhar-se pela terra, além da pena capital. Se alguém derramar o sangue do homem, olha a pena de morte. Pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Como nós vimos na primeira aula, nas dispensações, algumas diretrizes podem continuar, algumas se encerram. Na dispensação do governo humano, o Senhor instituiu um modelo de governo em que os homens governam sobre os homens. Essa diretriz continua até hoje, além da pena de morte, que também continua válida para os dias de hoje. Romanos capítulo 13 nos diz isso. Porém, também aqui temos um fracasso. Ao invés das pessoas se espalharem e encherem a terra, o que elas decidiram? Ficar num só local. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus,
e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Percebe a rebelião contra a ordem de Deus? Por isso veio também o juízo, confusão das línguas, forçados a se dispersarem. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então veja, conforme as eras vão passando, o Senhor vai trazendo novas responsabilidades, vai trazendo mais informações sobre o seu propósito já estabelecido para esse mundo. Essas são as dispensações. O Senhor criou um reino perfeito, entregou ao homem a responsabilidade de cuidar deste reino. Ele falhou. Depois do dilúvio, com este mundo todo renovado, mais uma vez o Senhor entregou ao homem a responsabilidade de cuidar, de administrar o seu reino. Porém, o homem de novo falhou. Então agora o Senhor vai chamar um gentil, para que através dele se desse início uma nação, e através desta nação viesse o Messias. A quarta dispensação é chamada de promessa ou patriarcal. A responsabilidade, morar na terra prometida, Canaã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, aqui também houve um fracasso. Ao invés de ficarem em Canaã, eles foram morar no Egito. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. O consequente juízo, escravidão. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, filho de Jacó, nem aquilo que José havia feito pelo Egito. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O Senhor enviou Moisés até o Egito. Deus livrou Israel da escravidão, os levou até o deserto, e ali o Senhor entregou novas responsabilidades. O Senhor revelou mais do seu propósito. A quinta dispensação é a dispensação da lei. A responsabilidade, guardar toda a lei. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Eles guardaram a lei? Então qual foi o fracasso? Violaram a lei. Em 2 Reis 17, nós lemos o motivo pelo qual Israel foi levado para o cativeiro assírio, mas também Judá foi levado para o cativeiro babilônico pelo mesmo motivo. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. O consequente juízo, cativeiros, dispersão mundial. Em Deuteronômio 28, que nós já estudamos, dentre tantas maldições que estavam ali, uma delas dizia: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. No capítulo 30, quando Moisés vai falar sobre o pacto da terra, dizendo: olha, se vocês quiserem viver em paz na terra, obedeçam. Mas, se o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. A sexta dispensação é a chamada dispensação da graça, ou igreja. Responsabilidade: receber pela fé o Messias e andar no Espírito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porém, o fracasso,
a rejeição do Messias pelo povo de Deus, recusa a dar ouvidos à verdade. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei ficavam ali, estudando a lei minuciosamente, porque eles entendiam que assim teriam a vida eterna. E Jesus diz para eles: as Escrituras dão testemunho de mim, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Era uma decisão deles, era uma escolha deles. Eles não queriam ir a Jesus para ter vida. Qual é o juízo? A tribulação. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. A sétima dispensação é a chamada dispensação do reino. Responsabilidade, obedecer e adorar o Messias. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Porém, o fracasso, a rebelião final. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O juízo, o lago de fogo e enxofre. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os teólogos do pacto dizem que as dispensações apresentam diferentes formas de salvação. As dispensações não apresentam diferentes formas de salvação. A salvação sempre foi pela fé, sempre será pela fé. A diferença é que os santos do Antigo Testamento olhavam para frente, para aquele que viria cumprir as profecias. Nós olhamos para trás, para aquele que veio e cumpriu as profecias. As dispensações nos mostram que, com o passar das eras, o Senhor vai dando novas responsabilidades, trazendo novas informações dentro da literalidade das Escrituras. Percebe como nós fomos do Gênesis ao Apocalipse? O desfecho da história é bem conhecido. No final, Deus vence. E todos os que são dele também são vencedores. O propósito final de todas as coisas é a glória de Deus. E chegará o dia em que nós nos encontraremos com Jesus e estaremos com ele em plenitude de paz e alegria. Essa é a certeza dos salvos pela fé em Jesus. É a sua certeza também?